Nesse vídeo você vai receber 10 dicas para desenhar. Falaremos sobre esboço, pintura, degradê, finalização com detalhes e muito mais. Preparado para desenhar o Capitão América ou qualquer outro personagem? Então bora lá! Primeira dica, a base certa. Uma forma muito usada pelos artistas é utilizar formas simples para fazer seu desenho, utilizando círculos para a cabeça e articulações como ombro, cotovelo, joelho e tudo mais. Um retângulo para o torso e linhas onde vai passar o braço e a perna. Esse é o momento que você vai definir a pose do seu personagem. No caso do Capitão América, ele precisa transmitir liderança e confiança. Segunda dica, definindo o personagem. Depois de definir a base, comecei a fazer os traços. O uniforme do Sam Wilson tem muitos detalhes, então foquei em deixar cada parte bem marcada. Nessa parte eu uso o lápis um pouco mais forte que o anterior. Antes eu utilizei o HB e agora estou utilizando o 2H para fazer mais detalhes. Como o escudo é um dos maiores símbolos dele, tenho que deixar ele bem destacado. Uma das partes mais legais para mim foi desenhar as asas, porque elas trazem um diferencial enorme no visual dele como Capitão América. Terceira dica, refinando os detalhes. Essa dica é simples, mas muito importante para a próxima. Basicamente você tem que passar um pente fino no seu desenho, olhar todos os erros pequenos e começar a corrigir e fazer os detalhes agora, porque na próxima dica nós iremos definir os traços corretos, então não pode ter erros. Quarta dica, esboço transferido. Após terminar meu esboço, eu viro o outro lado da folha e preencho ela com lápis ou grafite. Depois eu pego uma folha em branco e prendo meu desenho em cima dela. Após isso eu pego o lápis 4B e vou fazendo o contorno de todas as partes certas do meu desenho, para que venha sair na outra folha apenas o que eu quero, tirando toda a marcação e sujeira que estava nessa folha de esboço. Quinta dica, definindo as cores. Antes de colorir, pratique sempre olhar sua referência e escolher as cores certas para o seu desenho. E antes de passar pelo papel, não se esqueça de testar em folha separada. Quinta dica, colorindo com paciência. Agora vem a parte divertida. A primeira coisa é aplicar as cores base no desenho. Vermelho nos detalhes e azul e branco no traje. Você vai perceber que estou usando divisão de cores, colorindo primeiro as partes vermelhas, depois vou para azul, para branca e aí sucessivamente, colorindo com muita calma e paciência. Não é preciso ter pressa nesse momento. Sexta dica, luz e sombra. É muito importante que nesse momento você já tenha em mente aonde vai ficar a luz e a sombra do seu desenho. Você vai reparar que no escudo estou fazendo um estilo degradê, como se na parte esquerda estivesse mais escuro que na parte direita, porque no meu desenho o sol está do lado esquerdo e a asa está por cima do escudo, por isso que eu estou fazendo esse efeito. Então tenha em mente, antes de começar a colorir sombra e degradê, aonde vai ficar a minha sombra e aonde vai ficar a luz no meu desenho. Sombra e luz fazem toda a diferença. Pense onde a luz vai ficar e aplique a sombra onde a luz não bate diretamente. Sétima dica, coloração do traje. A parte azul do traje é bem fácil, eu utilizo apenas 2 tons de azul para fazer. Azul marinho para fazer marcações da roupa como costura, dobras e até sombras, e um azul um pouco mais puxado por jeans para fazer o preenchimento total da roupa. Em algumas áreas muito escuras de sombras, se for necessário, pode utilizar o lápis preto também. Oitava dica, degradê. Para dar bons efeitos, um degradê é uma ótima opção. Comece com um tom mais forte pressionando e depois vai afrouxando a sua mão aos poucos. Depois pega um tom mais claro e faz o mesmo processo, mas ao contrário. Você precisa praticar isso para treinar a leveza da sua mão. No caso do escudo, eu utilizei o preto para o tom mais escuro, o azul e o vermelho para o tom mais claro e utilizei o branco para dar o efeito do brilho. Depois disso, eu fiz detalhes nas asas usando as mesmas cores do traje. Nona dica, partes brancas e metálicas. Vamos para a pintura da parte branca do uniforme nas áreas metálicas da asa. O branco pode parecer simples, mas para dar profundidade e realismo precisamos adicionar sombras sutis. Eu gosto de usar tons de cinza claros ou até um azul bem suave para deixar um efeito mais natural. No escuro eu também faço um degradê utilizando lápis preto, lápis cinza claro e o branco para fazer a transição de um tom para o outro. Já na parte metálica da asa, adiciono um cinza em todo o seu preenchimento para adicionar sombra e luz depois. Eu utilizo o lápis de borracha para definir pontos de luz e depois venho com o marcador de ponta fina para definir alguns lugares onde vai ser sombra. Também pego a caneta em gel branca para definir pontos mais fortes de luz. Com paciência eu vou mesclando entre marcador, caneta e borracha até dar o efeito que eu quero. Na parte de baixo das asas eu utilizo uma borracha maior para dar efeito de degradê. Depois vou reforçando com lápis de cor
caneta em gel branca e lápis borracha. Dessa forma eu consigo aplicar profundidade no meu desenho. O segredo está no contraste. Uso um tom mais escuro para as sombras e um toque de branco puro para as áreas de brilho. Isso dá a sensação de que o metal está refletindo a luz, deixando o desenho mais dinâmico e realista. Já na outra asa, eu repito exatamente o mesmo processo da anterior. E em relação ao filme, eu ainda não assisti. Se você já assistiu, diga aqui nos comentários o que você achou para que eu saiba sua opinião. 10ª dica: finalização. Depois que finalizar tudo, chega o momento dos retoques finais, onde você vai utilizar caneta em gel branca para fazer mais brilho, onde você vai utilizar marcadores para fazer o contorno do seu desenho e corrigir alguns erros que você possa identificar. Nunca subestime os últimos retoques, eles fazem muita diferença. Dica bônus: depois de várias dicas, essa que eu vou te passar agora é a mais importante. Não se preocupe se seus desenhos não saírem perfeitos no começo. O importante é continuar praticando e se esforçando. Nesse desenho meu, eu identifiquei vários erros, mas fiquei muito feliz com o resultado. Você deve aproveitar o processo e se alegrar enquanto desenha. Tenha em mente que cada erro é uma oportunidade de aprender e melhorar. Então, desenhe sempre com alegria e não desista, porque sua evolução vai ser incrível. Então, olhe o resultado final do desenho e me diga o que você achou. Mas antes do resultado final, não se esqueça de se inscrever no canal e avaliar esse vídeo. Diga nos comentários o que você achou e nos dê sugestões para próximos vídeos. Também jamais se esqueça: Jesus te ama.